é Isaías 53:10. Nós vamos ler juntos aqui. Como eu disse, eu acredito que isso está escrito na sua mente, no seu coração, e nós vamos entender o caminho pelo qual eu posso experimentar, você pode experimentar, a sua família possa experimentar essa verdade da palavra de Deus. Diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantos creem que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados? É interessante que o texto está dizendo nós fomos sarados, mas por que ainda dói? Por que o Senhor diz fomos sarados? Mas por que ainda dói? Por que ainda tem coisas dentro do meu coração que me machucam, que dói, eu não consigo transpor isso, eu não consigo viver essa verdadeira alegria? O tempo ali fomos sarados. Porque eu acredito que no coração do Senhor, o Senhor está dizendo, está consumado. Já está pronto, você já foi sarado nos meus planos. E o que o Senhor anseia nessa noite é te apresentar com clareza um caminho aonde você decide, falou, eu me decido, dar um passo e largar essa dor. Eu decido encontrar Isaías verso 5 essa noite. Eu decido nessa noite sair de uma maneira que eu nunca experimentei até aqui. Eu decido nessa noite apresentar aos pés do Senhor Jesus e dizer, eu sou sarado. Chega dessa dor na minha vida. Mas por muitas vezes nós não conseguimos experimentar a verdade desse verso, desse versículo, é porque eu ou você, nós não conhecemos o caminho, não conhecemos o como fazer. O como largar isso, mas pela graça do Espírito Santo de Deus, nós vamos viver essa promessa da parte do Senhor Jesus, porque se está escrito, é uma verdade sobre a mim, sobre a sua vida e ponto final. O Senhor estabeleceu na palavra em Hebreus, capítulo 11, verso 6, uma condição para que Isaías 53:5 seja real na minha e na sua vida. Isaías 53:5 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí o Senhor deixa claro aqui, o Senhor Jesus diz, obrigado Espírito Santo, o Senhor Jesus diz que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, é descobrir. Em um livro de Isaías, o Senhor está dizendo, pelas minhas pisaduras você é sarado, você é sarada. Só que um outro livro o Senhor estabeleceu aqui em Hebreus, o que a gente acabou de dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. E por muitas vezes, diariamente, durante meses, até anos, nós precisamos arrancar as vestes velhas e nos apropriar da veste nova, em dizendo, sem fé é impossível. Como que eu faço isso? Leia o texto e ore a palavra. Pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado, eu não preciso ficar nesse lugar. Não existe outra condição para que eu me liberte desse lugar e eu acredito, ainda que está doendo. Eu declaro isso sobre a minha vida hoje. Amanhã eu faço novamente e assim eu vou trocando as vestes em Cristo Jesus por vestes de alegria, de convicção, de fé, até que essa verdade se torne uma verdade na sua vida. Porque o Senhor, Ele estabelece no Espírito e Ele deixa encoberto as informações e revelações, o como,
Aí o Senhor nos reúne aqui nessa noite para dizer: eu vim te trazer a revelação de como você pode ser liberta. Eu vim te entregar bem diretamente ao seu coração, porque eu não estou satisfeito com as dores que está aí dentro. É como se o Senhor dissesse: eu já paguei o preço. Olha lá para Isaías 53, verso 5. Já paguei o preço, não precisa de você continuar aí. Mas muitas vezes nós precisamos rasgar as vestes velhas e com toda a nossa força e graça em Cristo dizer: eu não vou ficar aqui. Ainda que a nossa consciência, o nosso inimigo diga: permaneça, é a mesma condição, não vai mudar nada. Abandone a sua posição. E o Senhor está aí dentro de você dizendo: a verdade ainda é a mesma. Permaneça. Declare a palavra. Enche o seu coração com a minha fé que está sobre a sua vida e declare a sua palavra. E o Espírito Santo de Deus diz: eu vou me mover. Pela minha palavra na sua boca, professada e liberada, eu vou me mover. Mas sai desse lugar de dor. Por quê? Porque já está consumado. Vou ler o verso todo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Como a gente pode aproximar de uma pessoa e não acreditar que ela existe? É o que a palavra está dizendo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto isso é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você veio aqui para se aproximar de mim, então acredite que eu estou presente, que eu existo. Acredite quando eu digo: aonde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Acredite, porque se você crer, aí sim, você vai poder experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade. E aqui o Senhor então estabelece uma condição em Hebreus: sem fé é impossível. Todavia, o Senhor vai em outro livro e o Senhor encobre ali mais alguma coisa. Mas uma parte dessa verdade de Isaías 53, verso 5. Livro de Zacarias, capítulo 4, verso 6. Olha isso. Um anjo estava conversando, dando algumas visões para o profeta Zacarias. E no verso 6 diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, meu Deus do céu, obrigado, Senhor. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos voltar em Isaías 53. Como é que é possível, Espírito Santo? Pai, como é possível eu viver Isaías 53, verso 5? Para que todas as dores dentro de mim sejam saradas, para que minhas dores físicas sejam saradas. Qual é o caminho, Espírito Santo de Deus? O Senhor diz: sem fé é impossível. É necessário que você creia que eu exista. Sim, Senhor, eu creio. Aí o Senhor diz: agora vai mais uma, segura aí. Não por força e não por poder. Tradução que é poder humano. Uma das traduções dessa palavra: não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aqui a gente encontra o nosso amigo. Mais uma vez o Senhor estabelece uma promessa. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus, ele estabelece uma condição. E mais uma vez o Senhor diz: olhem para o meu Espírito Santo que está dentro de vocês. Não é por força, não é por poder, mas é por Ele que está aí dentro. E dessa forma, nós precisamos enxergar aquele que se entregou, como Isaías 53 diz, como Cristo andou aqui, como aconteceu as curas.
Nós precisamos aprender com o nosso Senhor, como Ele se moveu, como foi possível. Porque o poder, ou a fonte de poder que moveu Cristo a fazer o que Ele fez, ainda é a mesma. E nos está disponível. Vamos ler o livro de Lucas, capítulo 4, verso 14. Você vai se surpreender do que o Senhor vai fazer na sua vida nessa noite. Vai. O Senhor está descortinando. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele foi impelido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. E lá a gente conhece o que aconteceu. Tentações de toda sorte da parte do diabo em Cristo. E o Senhor se posiciona na palavra, e o Senhor confronta, expulsa o próprio diabo ali pela palavra. Só que quando acaba aquele período de deserto, é o que o verso 14 aqui está dizendo. Acabou aquele período de deserto e Cristo sai do deserto. E a palavra diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O verso 14 está dizendo: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Sabe o que o Senhor Jesus fez? Ele se revestiu do poder da pessoa que está dentro de nós hoje. Por isso que a Bíblia está dizendo, o Senhor, Ele regressa do deserto no poder do Espírito. O poder do Espírito de Deus pairava sobre Cristo. Vai fazer sentido. Nesse mesmo capítulo, agora eu quero ler no verso 16 ao 21, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Está falando de Jesus. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Oh, meu Deus. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha o que Cristo vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus finaliza esse raciocínio: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O Senhor estava dizendo, o que o profeta estava falando era a respeito de mim. Hoje se cumpriu o que o Senhor Jesus está dizendo. Esse poder que Ele está narrando aqui do Espírito Santo de Deus, Ele estava falando de mim, está em mim, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito está sobre mim para evangelizar, para curar, para libertar, para fazer e operar o extraordinário entre vocês. E assim a palavra vai nos conduzindo a um como nós podemos viver Isaías 53:5. Aí ele nos mostra claramente a pessoa do Espírito Santo de Deus. E o Senhor Jesus: eu vim e Ele veio sobre mim, mas não acabou. Lucas capítulo 5, verso 17. Mais uma evidência
Vocês estão entendendo o raciocínio? Tá bom para compreender? Olha isso. Outra evidência. Verso 17 diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, Cristo novamente, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Vamos ler esse restante. Vamos ler junto? Aqui, em virtude, na minha tradução está poder do Senhor. Vamos lá. E o poder do Senhor, vamos gente, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Você está entendendo que o poder que estava com Cristo para curar e operar sinais e maravilhas é o mesmo Espírito que está dentro de você? É o mesmo Espírito que estava dentro de você. Só que o que Cristo não fazia de maneira alguma era negociar a verdade que estava sobre ele, que estava nele, com a realidade que ele estava vivendo. Jesus de maneira alguma ele negociava isso, porque a fonte do poder era a pessoa do Espírito Santo, pautada em fé, porque sem fé é impossível. Ele sabia disso. Agora eu sei, você também sabe. Se você ainda pergunta como, mas como eu vou fazer? Existe um buraco dentro do meu coração. Eu não sei como caminhar mais com isso. Quando eu recebi aquele telefonema, quando eu fui demitido do meu trabalho, lá em 2003, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu estabeleci os meus sonhos, os meus planos, já estava tudo correto, e ainda debaixo de oração, veio uma notícia e desestabilizou todas as coisas na minha vida. E daí então eu carrego essa dor, eu tenho até medo de sonhar novamente. Quando eu recebi aquele telefonema, que ele terminou comigo, ou ela me deixou, quando o meu namorado me deixou, quando a minha namorada terminou comigo, quando eu vi ela com outro cara, isso foi um rombo dentro de mim. E sim, eu não falo isso para ninguém, porque dói ainda dentro de mim. Eu tenho vergonha, eu tenho até medo de me relacionar de novo. Quando vem as minhas contas e eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, isso me dá uma vergonha, isso me dói, e eu corro para o meu quarto. Só eu e o Senhor sabem o tanto que dói. E ainda assim o Senhor está dizendo, não negocie a verdade que você carrega, o poder que há dentro de você, com a realidade, a verdade está por lá de fora. Não negocie, porque é impossível você viver, se você negociar. Se você abaixar a cabeça pela circunstância do lado de fora, ainda que está corroendo seu coração por lá de dentro, e não exercer a fé necessária, é impossível mudar. É impossível virar a página. Aí o Senhor diz, olhe para mim, e não negocie, libere as palavras. E o Senhor diz, sim, eu sei o tanto que doeu, eu sei o tanto que dói. E eu também sei que não é fácil, porque antes de você ser gerado, eu vivi todas as coisas. É possível. Existe uma inquietação santa dentro de você. Existe, porque você sabe que tem mais na pessoa de Cristo. Quando o Senhor te alcançou lá atrás, você sabia que sabia, existe um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que não há limites para Ele. Existe uma inquietação que o Espírito Santo de Deus fica queimando aí dentro. Mas as condições, as situações externas, muitas vezes te faz olhar para baixo. E muitas vezes liberar palavras que vão alimentar essa condição externa. E nada muda.
Mas o Senhor está dizendo: olhe para mim. O Espírito Santo de Deus está dizendo essa noite: eu estou dentro de você, eu estou pronto para me mover. Eu estou pronto para me mover. Libere as palavras, tome uma decisão. Não, eu não vou ficar mais aqui. Porque é a sua vida que está em jogo, é um legado que você tem que deixar que está em jogo, é a sua família que está em jogo, pessoas ao redor de você têm que perceber o testemunho de Cristo dentro de você. Não fala só das suas dores, não fala só da sua vida, fala do que o Espírito Santo de Deus planejou para fazer através de você em detrimento a todas as coisas. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E o poder do Senhor está sobre nós, em nós, para sermos curados. E com esse poder não há limites. Não há limites. No livro de João, capítulo 20, verso 21. Diz assim: o Senhor Jesus, que passou todas as coisas, havia o Espírito Santo de Deus sobre ele, por isso ele operou o que operou aqui na terra. O Senhor estabelece um padrão. Aqui ele já ressurreto, já tinha sido crucificado, ressuscitado, apareceu para os discípulos. Aí ele diz assim: paz seja convosco. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sabe o que quer dizer? Da mesma forma, como, mesmo jeito. O Pai me enviou para morrer, por um propósito, por todos. E eu só pude operar, realizar esse propósito cheio do Espírito Santo. Mas não fique tranquilo, fique em paz, porque assim como o Pai me enviou, eu vou enviar você. Eu vou te encher da mesma pessoa. Essa pessoa que é o Espírito Santo de Deus, ele vai vir sobre você na mesma medida, no todo, para que você realize os propósitos com a mesma intensidade. Aliás, o Senhor diz: quanto a obras, vocês farão obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Assim como eu fui enviado, como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Não tem limites. Não negocie. Não negocie com o externo. Não negocie com as condições externas. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo dentro do seu coração. Não negocie. No livro de Atos, capítulo 1, verso 8, o Senhor ainda continua nos ensinando. O Senhor diz: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aí no livro de Atos, no verso 8, o Senhor diz: mas recebereis poder. Gente, é uma conversa só. O Senhor continua a mesma conversa. O Senhor diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão ser minhas testemunhas em Valadares, nas regiões
e até os confins da terra, onde você estiver, serão minhas testemunhas, porque como o Pai me enviou, assim vocês estão cheios do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, o Senhor aponta para a pessoa do Espírito Santo. O Senhor está dizendo para a gente: tira as vistas do externo e coloca no meu espírito, no seu amigo de todas as horas, naquele que sabe o que vai vir e ele vai te conduzir, como a gente aprendeu até hoje, nesse mês de junho. É uma palavra só o que o Senhor está dizendo. Para que você viva. Isaías 53, 5. É necessário ter fé, é necessário crer, exerça a fé. Mediante as circunstâncias e problemas, exerça a fé. Agora entenda que sobre você mora um Espírito, o meu Espírito está dentro de você. Agora vai junto com Ele. Ore claramente a palavra, porque sobre você repousa o Espírito Santo de Deus, você está cheio dele. Abra a boca e profetize, declare. Se você quiser fazer isso, vai para um lugar onde só tem você e grita à vontade orando. Fica a dica, porque eu gosto demais de fazer isso. Romanos 8, verso 11, e aqui a gente olha novamente para Isaías 53, porque de forma clara Paulo vai deixar escrito: se habita em vós o Espírito, se habita em vós o Espírito, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se habita em você o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Aqui de maneira clara o Senhor está dizendo: pelas minhas pisaduras vocês foram sarados. Aí o Senhor deixa claro aqui dizendo: esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará, trará vida também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O Senhor conhece dores que está aí dentro. Dores físicas, dores emocionais. E hoje o Espírito Santo está dizendo: chega, basta. Chega. Para mim você não vai caminhar mais assim. Chega. Eu quero dar um basta junto com você, porque eu sei aonde dói, aonde envergonha, eu sei daquilo que você tenta se esconder, mas está latente aos olhos do Senhor. O Espírito Santo de Deus sabe. E com a sua permissão, o Senhor quer arrancar isso daí de dentro, a fim de que você se alegre novamente, a fim de que a alegria do Senhor venha tornar o seu rosto em um outro formato. Não é assim que a Bíblia diz? Que a alegria do Senhor formoseia o rosto. O Senhor quer te ver rindo novamente. Quero chamar aqui os músicos. Mas depende de mim, depende de você. Não é uma ação sozinho. Não é uma ação particular. Não é uma ação única. Obrigado, Jesus. Mas é uma ação que Ele compartilha junto com você e diz:
Vem, porque para mim chega. Vamos ficar de pé. Nós recebemos de forma clara as instruções do Espírito Santo de Deus. E eu acredito, de verdade, eu acredito que o Espírito Santo já ministrou no seu coração. Tem pessoas aqui que ainda sentem dores por pessoas que perderam e não conseguem se alegrar. Porque quando estão em um nível de alegria, ainda que seja plena pela pessoa do Espírito Santo, uma lembrança da circunstância de perda é necessário para que essa pessoa se entristeça, feche novamente o coração e não perceba a alegria do Espírito Santo e não viva essa alegria. Mas hoje o Senhor está com as mãos estendidas à sua direção, dizendo: filho, entregue para mim. Deixa eu curar, deixa eu sarar. Deixa eu tocar onde dói. Eu não sei o que te machucou. Eu não sei o que ainda dói. Eu não sei o que você está tentando esconder quando se mostra forte demais mediante circunstâncias e situações. Eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra ao seu coração nessa noite. E o próprio Cristo está com as mãos estendidas em sua direção nessa noite, dizendo: não precisa mais ser assim. Deixa as suas vergonhas comigo. Deixa eu sarar dores dentro do seu coração. Eu sei o quanto doeu. Eu sei o porquê te magoaram. Eu conheço o motivo das dores. Eu sei que te falta força. Eu sei que ainda dói. Fale com o Senhor. Apresenta da sua forma, da sua maneira ao Espírito Santo de Deus. Enquanto os músicos aqui ministram, eu quero te convidar para sair do seu lugar. Se você tem algo para poder entregar ao Senhor nessa noite, sai do seu lugar. Vamos entregar juntos aqui para o Senhor. Porque de verdade, eu sou a primeira pessoa a estar aqui na frente, dizendo: Senhor, eu não quero carregar mais isso. Eu vou pedir os meninos das luzes aí para diminuir essa luz aqui da frente, ou pode apagá-la mesmo, para a gente poder deixar bem à vontade as pessoas que queiram se aproximar. Na hora que você vier, apresenta ao Senhor. Fala: Espírito Santo de Deus, eu não quero mais carregar dores. Espírito Santo, eu quero entregar em tuas mãos, Jesus, o que me envergonha, o que tem cortado o meu coração.
a fim de receber do Senhor a verdadeira alegria. É com você que o Senhor está dizendo. Se você sente dores físicas, se você luta com dores no seu corpo físico, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Não só dores emocionais, mas dores físicas. Talvez essas dores físicas sejam frutos de algo que você tem guardado durante anos e não se permitiu ser tocado ou ser tocada pelo Senhor Jesus. É um chamado do seu Pai aqui nessa noite. Vem, filho, vem, filha, sai do seu lugar. Sim, eu posso te alcançar aonde você estiver. Mas há um momento sim profético aqui da parte do Senhor. São portais do Espírito que são abertos aqui agora, para que você tenha esse encontro com a pessoa do Espírito Santo, com essa pessoa de Cristo.